Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo mais informações para vocês aí, né? E finalmente foi demitido aí o Ramon Dias, né? Saiu agora aí no ESPN aí. Trago para vocês aí de última mão. Ramon Dias demitido aí do Corinthians. Acabou de acontecer aí. E eu trago para vocês um cortezinho com algumas informações aí a respeito dessa demissão e possíveis contratados aí para assumir no lugar do Ramon Dias. Vamos acompanhar juntos. Opa, tem novidade, tem novidade. Essa tua entonação é para aquele que tá no ônibus aqui, assim, ó. Também já tá dando aquela, né? Opa, o metrô, dando aquele sacode. Atenção! Opa. Fazendo gol de cabeça no ônibus. Atenção, atenção. Pode pôr a faixinha aí, Breaking News. Coloca aí a faixinha aí, Breaking News. Pode preparar. Chama o comandante Abilton. Solta o Motolink. Porque olha só, meu amigo, nós temos uma informação importante aí para o nosso fã de esportes, hein? Importantíssima. Você foi? Calma, porque Lili Nascimento pede passagem ao vivo neste momento no Equipe F e ela vai dar a informação, a bomba do final do dia. Vai, Lili! Fala, William, beijo pra você. Amigos do Equipe F, o Ramon Dias acaba de ser demitido do Corinthians. Ramon Dias não é mais treinador do Corinthians. A informação acaba de chegar, apurei com as minhas fontes. A família Dias foi avisada há poucos minutos que não permanecerá no cargo, tá? Então, o Corinthians, a partir de agora, não tem um treinador. O Corinthians vai em busca de um novo treinador, porque agora, oficialmente, eles foram avisados. Eu digo oficialmente porque desde as primeiras horas do dia, a família Dias tinha conhecimento de uma reunião que aconteceria no final da tarde de hoje. Uma reunião para definir o futuro do Corinthians, o futuro do comando do Corinthians. E agora ficou decidido que Ramon Dias não é mais o treinador do Timão. Informação que acabo de apurar e estou passando aqui com exclusividade para os amigos do Equipe F. Lili. Ô, Lili, vamos, só aproveitando então, já que você está aí direto no Corinthians o dia inteiro, você cobre o Corinthians rotineiramente, está super bem informada. A gente, claro, desde ontem à noite já começa a pipocar aquela história de nomes e tal, etc. Você tem uma informação aí de quem é o número 1 da lista do Corinthians, as possibilidades, para a gente até discutir aqui esses nomes, essas possibilidades aí de mercado, Lili. Peço desculpa que eu estou olhando toda hora no celular, mas tá é que perfeito, a gente fica em apuração, então são a gente tem que estar de olho o tempo inteiro. Lili. Pronto, vamos lá. Então, 2 nomes aqui que foram falados pela diretoria, apurei com pessoas ligadas à diretoria, Dorival Júnior e Tite. O nome mais forte é o do Dorival. Ah, mas o Corinthians já conversou com ele já deu ok? Minha apuração e da Vitória Leite é de que não. Tá? O Dorival ainda não recebeu, não foi contactado oficialmente por ninguém do Corinthians, até porque ele só aceitaria conversar depois que o Corinthians não tivesse mais um treinador oficialmente. Agora o Corinthians não tem. Então essa conversa pode acontecer, tá? Mas anterior a isso, esse contato oficial aí, esse convite oficial para o Dorival não aconteceu. Agora, há poucos minutos, cerca de 15 minutos, que a família Dias recebeu a informação de que não estaria mais no comando do Corinthians, isso pode de fato acontecer. Por que o nome do Dorival? Algumas situações, uma delas, o Fabinho Soldado, executivo aqui do Corinthians, ele trabalhou com o Dorival no Flamengo. Como é um treinador que vai chegar já com uma rodada de Campeonato Brasileiro no próximo sábado e Sul-Americana na semana que vem, tem que ser um trabalho rápido de adaptação. Então, Fabinho Soldado sabe mais ou menos como o Dorival trabalha, vice-versa também. Então, facilitaria um pouco mais o caminho à chegada do Dorival. A diretoria do Corinthians sabe que tem que correr contra o tempo, ele já está à disposição no mercado. Tem outros clubes sondando também o treinador. Então, o nome do Dorival chega forte agora, principalmente com a oficialização aí da demissão do Ramon Dias do cargo do Corinthians. Para fechar, Lili, Tite, que seria o segundo nome, né? A gente sabe que já teve para, de repente, voltar para o Corinthians, o Tite acabou não voltando, disse que queria ainda mais um período, e acabou indo para o Flamengo ali, chateou o torcedor do Corinthians, alguns dirigentes e tal. Enfrenta alguma rejeição por causa disso ou não? Não há rejeição interna, inclusive tanto ele quanto o Dorival são 2 nomes apontados aqui
O que eu sei é que o caminho mais fácil, digamos assim, para o Corinthians seria o Dorival, até porque havia uma certa incerteza da vontade do Tite. Se seria assumir um time aqui no Brasil ou seguir para o exterior, de repente no mundo árabe. Então havia essa incerteza. Portanto, o caminho mais próximo seria o do Dorival. Não descarta o Tite, mas a apuração para o lado do Dorival segue mais quente por enquanto. Lili, brigadíssimo. Qualquer novidade você volta com a gente. Parabéns aí pela apuração, pela informação que você traz pra gente nesse momento agora. No nosso Equipe F, Dorival Júnior, portanto, é o nome da vez. Ramon Dias não é mais técnico do Corinthians, meus amigos. Eu posso até levantar, podia até levantar a plaquinha, eu já sabia, mas eu não vou levantar porque ainda tinha um pinguinho de dúvida ali. E esse treinador que vai chegar aí, se for o Dorival... a bucha já é grande, hein? Porque lembrou a Lili, semana que vem tem Sul-Americana. O Corinthians só tem 1 ponto em 2 jogos na Sul-Americana. Um empatezinho já fica bem complicada a situação para seguir na competição, hein? Não que seja prioridade do Corinthians, mas aí você pode computar mais uma eliminação num grupo que até o Corinthians poderia passar. Não, o Corinthians já vem também de tropeços na primeira fase da Libertadores, da segunda, perdão, né? Eliminado, né? Na segunda fase da Libertadores da América. O Dorival. Na segunda... O Ramon não conseguiu dar sequência no serviço, porque é o seguinte, ele consegue, num primeiro momento, tirar o Corinthians do perigo do rebaixamento e põe na Libertadores. Então, Ramon, agora, maravilha, parabéns. O torcedor do Corinthians terminou até feliz. Vamos para o segundo passo agora, que é pegar a vaga na fase de grupos. Ele não consegue dar o segundo passo. Ramon, agora Campeonato Paulista, maravilha. Segundo passo agora, Ramon, é dar sequência aí, começar bem o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e tal. E ele não conseguiu dar o segundo passo. Ramon, lá no Vasco, tem que salvar do rebaixamento. Salvou? Segundo passo agora é dar uma estabilidade para essa equipe no próximo ano. Não conseguiu. Então o Ramon tem dificuldade. Quando sobe o sarrafo, aí ele já não consegue entregar. Eu não sei se é quando sobe o sarrafo. Eu sei que ele é muito bom na dificuldade, né? Eu sei que ele vai muito bem na hora da dificuldade. Exatamente. Porque na dificuldade você tem que mostrar os caminhos para os jogadores e tem que dar um choque de gestão no vestiário, um choque de gestão no formato de jogo, um choque de gestão no time. E ele conseguiu isso. Ele colocou o Yuri Alberto de centroavante, na posição que o Yuri Alberto gosta, não recebendo bola de costas, porque antes da chegada do Ramon, as críticas eram enormes em cima do centroavante do Corinthians. Sim. Mas o Ramon o coloca numa posição correta. E aí bota do lado dele Memphis Depay. Traz alguns jogadores que são absolutamente fora da curva, como o Carrillo, né? Que é um cara que conserta o meio-campo do Corinthians. O Corinthians tem muitos problemas no miolo de zaga, porque o André Ramalho começa muito bem e não entrega depois de alguns meses. Tem uma queda muito absurda de rendimento. Mas vem um lateral esquerdo que joga de quarto zagueiro, que é um monstro. Pode botar que ele joga. Então, outra contratação do Ramon. Você está dizendo? Está vendo o que eu estou falando? Sim. O Ramon tem contrapontos, mas ele também tem as suas virtudes. Né? Então você ficaria com ele? Você não teria demitido? Sabe que eu penso de maneira muito diferente, muitas vezes, dos dirigentes, né? Porque os dirigentes brasileiros, de uma forma geral, eles vão muito pelo que eles ouvem. E a gente sabe que quando o torcedor grita na arquibancada, quando a torcida começa a reclamar muito, quando não funciona bem, o treinador cai. Sim. Porque o presidente não quer esse tipo de situação, esse tipo de pressão em cima dele. E, aliás, o presidente do Corinthians já tem tanta coisa para resolver. É bom, né? É bom, né? Mas assim, é bom porque essa situação toda agora de sair um treinador, vem outro e tal, etc., dá uma cortininha de fumaça na história toda de ontem, né? Da semana. Também o pé dos caras do Corinthians não estava calibrado. Aliás, faz um tempo que não está calibrado. Pois é. Mas o time do Fluminense, como dizem os hiperatuais, jogou em bloco baixo o tempo todo. Né? Ou seja, jogou na retranca. Vamos simplificar o fato. Né? Quando alguém fala para você, o time jogou no bloco baixo, é que ele jogou na retranca. Isso. Ele jogou bem atrás, paradinho no campo de defesa, para esperar, para chorar, fica chorando, choramengando. Aproveitando para a transição, para finalizar no terço final do campo. Isso, fica chorando, aí eu vou traduzir, fica chorando por uma bola de contra-ataque, sabe aquela lágrima de crocodilo, assim, que o cara fica chorando para chegar uma bolinha de contra-ataque, pum, espeta o jogo, acabou o jogo. E depois, por que fazer aquele pênalti, né? Vou dar um negócio pra você. Convenhamos, né? E foi, né? E convenhamos que foi, né? Foi, na linha da grande área, pisa no sujeito, é pênalti. Não tem o que reclamar.
Não tem o que Engraçado ele ponderar. dá uma olhadinha pro juiz, ele faz assim no começo, mas ele dá uma olhadinha de rabo de olho pro juiz, tipo, se entregando. O Martínez. Ali ele se entrega. Outro cara E que... quando o juiz marca o pênalti, ele nem reage. Ele fica quieto porque ele sabe... Sabe o que ele fez? Agora, espero... eu não sei se o Memphis foi deselegante. Eu não sei se o Memphis fez um desabafo. Eu não sei se o Memphis estava apurrinhado. Você não sabe se o Memphis demitiu o Ramon, né? Não, porque todos esses ingredientes vão chegar nisso aí. Deu destaque já para... Não é? Aliás, vamos fazer o seguinte, Não sei se ele estava chateado, apurrinhado, irritado. Ele foi acumulando. Closito, vamos fazer o seguinte. Cartão vermelho no bolso aqui. Antes de eu ver aqui o Silas e o Zé, porque o Zé já levantou essa bola aqui. Vamos colocar esse trecho do Memphis, para quem não viu, né? Porque realmente o homem, né, mandou ver, né? Ele praticamente demitiu o Ramon. Vamos lá. I have one more year here until the World Cup. When I signed here, before I signed here, there were a lot of things that were told, like, you know, and I think that, of course, I love to be here. I want to extend here, but also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players who read the game and who can teach the young players, because we have really some quality young players in the team, but with more experienced players in the team as well. I'm sure that we're gonna improve our football and improve the results. Sometimes we win 1-0, but we suffer so much in the game. You know, we concede chances or we don't have the ball. We are 1-0 up. How are we maintaining the game? How are we controlling the game that we scored a second goal so the team can breathe? No, we always play 1-0 or 2-0, then 2-1, always with the gun on the head. Isso aí é Corinthians. Desculpa, Memphis. Com todo o seu respeito à sua declaração, mas essa última frase sua, isso chama-se Corinthians. Você tem pressão o tempo todo. Ganhando ou perdendo, você tem pressão o tempo todo. Não adianta. Esse é o estilo do Corinthians. É o bônus e o ônus. E o ônus. Você quer ganhar e ser reconhecido, beleza. Quando você não joga bem, quando você está numa pressão, você vai sentir o peso da torcida também. Ele estava na pressão porque ele jogou algumas partidas mal. Algumas não, ele precisa jogar mais também. As partidas da eliminatória da Libertadores e da Sul-Americana agora... Não, ele não chegou, ele não foi. Vamos falar o português. Também não jogou bem ontem. Ele não foi. Ele não tá... Ele tá... assim, eu falei isso ontem. Acho que foi ontem que eu falei, né, Pascoal? Falei, ele joga num espaço de 30 metros. Alugou um terreno de 30 por 30. 30 metrinhos aqui, ó. Para os defensores, a referência é muito fácil de marcar. Porque você põe as duas linhas, você põe, como fez o Fluminense ontem, recuou todo mundo, aí o que acontece? Ele não consegue jogar entre as linhas, ele vai lá para trás. E aí ele passa a armar e não, né, fazer os lances próximo à área para dificultar. O que ele falou sobre, não, nós temos jovens jogadores que precisam crescer. De novo, Memphis, welcome. Porque aqui no Brasil os meninos... Manda de novo esse welcome aí, como é que é? Welcome. Entendeu? Porque o que acontece... Ele fala espanhol também. E austríaco. Porque o que acontece... O futebol brasileiro tem por tradição, nem sempre é assim, mas lançar ótimos jogadores em alguns momentos. Mas a tradição do futebol brasileiro, especialmente em alguns clubes, é o seguinte: situação tá ruim, joga a molecada lá, a molecada vai dar jeito, a molecada vem da base. E o Corinthians é uma dessas equipes que faz isso constantemente. Que muitas vezes queima ótimos jogadores, né, que trabalham a base toda numa posição, aí quando chegam no profissional não tem jogadores em outras posições, aí eles colocam os meninos que jogaram de lateral esquerdo para jogar de lateral direito, para quebrar o galho. Né? Esse é o Corinthians, como tem outras equipes. Então, assim, a maioria, essas duas coisas que o Memphis falou, isso chama-se Corinthians, não vai mudar. Você vai trazer um treinador ou outro, não vai mudar. Talvez, agora, se chegar o Tite ou se chegar o Dorival, que são os dois nomes fortes, talvez isso mude. Mas com o Tite, não com o Dorival. O Dorival aceita trabalhar com jogadores mais jovens. O Dorival tem isso, o Dorival gosta. Né? O Tite não.
O Tite não trabalha com jovens jogadores. O Tite trabalha com jogadores já prontos, porque ele tem pressão, ele tem cobrança e ele não gosta de trabalhar com jogadores jovens. Não gosta. Ah, mas ele colocou o Arana, ele colocou... Tinha também o ponto esquerda, que jogou e agora está na Arábia. Peço... Wesley? Não, Wesley não. Wesley? Wesley? Não é Wesley. O Maicon foi com ele também, não foi? Maicon... Não, Malcolm. Malcolm. Não, o Maicon também, porque ele falava que o Maicon era o Paulinho de Rodinhas. Mas o Maicon foi o Carille. Foi o Carille. É o Malcolm. O Malcolm, porque o Malcolm só jogou porque ele mandou embora um monte de gente. Ele mandou um monte de gente embora pelo lado esquerdo e o Corinthians não teve como contratar jogadores e aí o Malcolm jogou. Né? Então talvez com o Tite isso mude realmente. Você acha que seria melhor o Dorival? Você acha que entre Tite e Dorival hoje, para assumir agora? Por todas as notícias e por tudo aquilo que eu li antes de chegar ao programa, me parece que com uma conversa já existiu com o Dorival. Me parece. O Corinthians não ia mandar embora um treinador sem ter outro já engatilhado. Agora a questão de detalhes, acertar, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, se realmente de fato até foi mesmo, confirmado. Né, Zé, o Dorival falar que não conversaria antes do treinador ser mandado embora já era um indício. De que alguém tentou, né? Se mandar embora, eu já estou aqui agora, em relação, para conversar, né? Em relação à parte tática, né? A parte tática, o que ele falou é o que se fala há 6 meses. A previsibilidade do Ramon Dias. Você sabe que tem um trecho dessa entrevista que ele pergunta para o jornalista, fala assim, os últimos 6... Ele fala exatamente isso. Os últimos 6 meses. Não evoluiu, é a mesma viram evolução? coisa. A gente evoluiu? Nada, para mim faz 5 meses, mais ou menos, que eu estava falando agora é Futebol Show, né? Mas no F90, sobre isso. A equipe do Corinthians é muito previsível. Então, quando você não tem um ou outro jogador, o time sente. Né? O Carrillo, você pega o Carrillo e aí você marca o Garro, que, né, quando eles estão jogando. Você mata praticamente toda a criação de jogadas do Corinthians. Porque é o Carrillo que faz essa bola chegar até o ataque, porque o Ranieri não tem essa condição. O Martínez é mais de marcação e o Bidon joga uma vez ou outra, talvez no segundo tempo, que é o mais técnico. É um jogador que é mais toque de bola, que acha os jogadores nas entrelinhas e tal, mas não está pronto ainda. Eu acho que o Bidon precisa ganhar um pouco mais de massa muscular, continuar jogando para adquirir experiência, mas você não pode esperar que o Bidon vá resolver todas as partidas para o Corinthians. Porque ele não tem, ele é muito jovem ainda. Quem tem que resolver isso é o Memphis, Garro que não está jogando, Carrillo, são esses caras. Tem esse tipo de situação. E o Corinthians faz 6 meses isso. O ano passado, você falou do Ramon Dias, o Corinthians faltando 8 rodadas, o Corinthians ainda estava na zona de rebaixamento, naquela ali, 16º, 17º, 16º, 17º. A arrancada ela aconteceu e muito por conta da saída da Sul-Americana. Sim. Quando sai da Sul-Americana, ele consegue ter uma repetição de jogos no finalzinho, aí embala e consegue ganhar. E o Corinthians, assim, você ganha 2 jogos, 3, dependendo do que foi, a torcida leva. A maioria dos jogos, depois, se eu não me engano, foi na Neoquímica Arena. Sim. E o jogo-chave foi contra o Palmeiras, né? Sim, na volta da Sul-Americana de na Neoquímica Arena. Ganha de 2-0. Que estava pronto para ele cair. Ele cair ali. E não precisa ir muito. O Campeonato Paulista, antes de ele se classificar, ele estava para ser mandado embora também. Fiel. Então, Ramon Dias acaba de cair. É isso aí. Trouxe esse cortezinho para vocês aí do ESPN, todo o crédito do ESPN aí. Com essa queda do Ramon Dias aí no Corinthians, acabou de ser demitido do Corinthians aí o Ramon Dias. E a mídia já vem falando aí sobre uma possível chegada aí, né, de Tite, né? Tite pode chegar aí também, mas tem o Dorival Júnior, né? Deixa nos comentários aí qual dos dois vocês preferem para ver no Corinthians, Tite ou Dorival Júnior. Muito se fala aí que Dorival Júnior já teve uma conversa iniciada com o Corinthians e teria dito assim que só iria conversar com o Corinthians se o Corinthians já tivesse demitido o Ramon Dias, né? Então o Corinthians com certeza já teve um contato ali com o Dorival. Acho que o principal nome até então é o Dorival Júnior aí para poder assumir o comando do Corinthians. O bom de assumir o Dorival, assumir o time do Corinthians, é que é um técnico muito experiente, pois o Corinthians tem muitos jogos recentes agora de importantes pelo Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana. Os próximos 2 jogos agora, né, que o próximo é contra o Sport, o jogo que vai acontecer em casa aí pelo Campeonato Brasileiro, o jogo acontece nesse sábado às 18 horas, e depois tem um Racing aí, né, pela Sul-Americana. Então precisaria de um técnico aí com bastante experiência, poder entrosar rápido já no grupo aí e conseguir fazer alguma tática já desses primeiros jogos aí
com o time que o Corinthians tem disposto, tem seus jogadores que tem disposto ali para o técnico que chegar, né? É muito complicado essa troca de técnico assim, mas Ramon Dias vinha vacilando bastante aí no Corinthians. Eu vinha falando com vocês aqui, né, com os vacilos que ele vinha dando aí. Ele deixava de mexer no time quando tinha que mexer, ele esperava muito tempo. O Corinthians estava ali tomando a pressão no jogo, ele esperava o Corinthians tomar um gol, 2 gols para ele mexer. Então, o Ramon Dias vinha vacilando bastante nisso daí. E depois agora também nesse último jogo, como podemos ver, eu vim falando com vocês também sobre a questão do Memphis Depay não estar performando muito em campo e parecia que ele estava andando em campo. E depois desse último jogo, ele fez uma declaração aí e deixou bem claro que ele está insatisfeito aí, com certeza, com o trabalho do Ramon Dias, que estava mudando ele toda hora de posição ali, mudando outros jogadores também, testando muitos jogadores em outras posições, e não estava satisfeito com isso. Ele quer jogar na função dele mais na frente lá, né, sem ter que ficar voltando muito. O Ramon Dias estava colocando ele meio que jogando um pouco mais recuado, e ele não gostou dessa atitude aí do Ramon Dias. E vinha demonstrando em campo que não estava muito satisfeito. E por último, agora depois desse último jogo contra o Fluminense, essa derrota aí, o 2-0, ele veio a público falar aí e questionou um pouco dessa situação. E depois disso aí acaba acontecendo o Ramon Dias sendo demitido do Corinthians. Fiel. Vamos ver aí qual vai ser o próximo técnico do Timão. E vamos ver como é que vai ser uma da situação aí. Eu espero que o Timão volte a brilhar aí como estava jogando no início da temporada 2025. E vamos ficar na parte de cima dessa tabela do Campeonato Brasileiro e quem sabe conquistar esse campeonato. No mais, esse videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo aí. E se gostarem também, se inscrevam no canal que eu trago informações do Corinthians todos os dias para vocês. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!